Fisiologia, o corpo que realiza. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao projeto 3 em 1, que acontece diariamente aqui ao vivo no Instagram às 7h07 da manhã. Mas pode ser que você esteja aí também assistindo a retransmissão, esteja assistindo a gravação. E hoje é domingo aqui, para quem está ao vivo, para quem está assistindo hoje. E domingo eu acredito que seja um dia muito especial porque é o início de um novo ciclo. Todo domingo é o início de uma nova semana e é um dia importante para configuração, né? Para quem me segue aqui sabe que eu falo muito sobre a gente configurar, em vez de olhar para o nosso sistema psicoemocional, físico. Nós somos todo um sistema complexo, né? Assim como os computadores, os nossos celulares, nós clicamos ali naquele botãozinho que parece uma engrenagem, aquele botãozinho, bom dia Marcos, o botão da configuração, para nós configurarmos que aquele aparelho, que aquele computador ali funcione da forma que a gente gostaria que ele funcionasse, né? Da mesma forma, o nosso sistema, né, operacional, o nosso modo de operar, nós tendemos a deixar ele na aleatoriedade, como se fosse assim, igual veio de fábrica. Só que a fábrica, na verdade, é a aleatoriedade. As nossas vivências do passado, as nossas experiências, elas vão configurando automaticamente esse sistema operacional. E nós começamos a operar da forma aleatória, da forma que a exterioridade vai nos educando. E quanto mais realizadores nós queremos ser, quanto mais nós queremos realizar os 3 desejos mais importantes da nossa vida em um ano, mais nós precisamos clicar na engrenagemzinha de ferramenta do nosso sistema operacional, psicológico, físico, emocional, mental, e a gente configurar o modo que a gente quer operar. E se nós estamos nos propondo de verdade, né, a realizar os 3 desejos mais importantes da nossa vida em um ano, nós precisamos nos configurar para isso. E existe a configuração mental, como é que a gente pensar sobre isso. Existe a configuração emocional, as emoções, elas nos travam muito de realizar os nossos desejos, nossos sonhos, e aí a gente tem como configurar a nossa emoção. Mas nós precisamos configurar também a nossa biologia, o nosso físico, o nosso corpo. E o dia de domingo é um dia legal para a gente parar para configurar. O nosso corpo, ele precisa ser configurado. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa biologia, ela interfere no nosso pensamento, ela interfere na nossa emoção, ela interfere nos nossos hábitos, na nossa rotina, na nossa produtividade. E o corpo não pode ficar fora da equação. Às vezes a gente está muito na mente, muito nos pensamentos, focado ali em algum trabalho, algum projeto que a gente quer fazer, focado ali, senta no computador, mas a gente esquece do corpo. Então vamos lembrar do nosso corpo, vamos trazer. Então eu vou deixar aqui 3 dicas hoje. E a minha sugestão é que, se você está assistindo isso aqui no domingo, pegue um tempo do seu domingo. Essa é uma das primeiras sugestões que eu dou. É você pegar o seu domingo e todos os domingos ter um tempo para você. Se você está aqui às 7h07 da manhã, significa que você acorda cedo. Então, às vezes a casa está silenciosa ainda. É um horário muito legal da gente separar para gente, para fazer a nossa configuração. Mas para você pode ser em outro horário, pode ser que seja no final da tarde, à noite, no meio do dia. Escolha um horário do seu domingo para você se configurar, para você olhar para você e configurar como que você quer que seja aquela semana, qual é a tonalidade da semana, como você quer se sentir, tá? Então aí vem 3 dicas voltadas para o corpo físico, e a primeira delas é sempre água. Sempre que eu for falar de produtividade, de energia, de disposição, de clareza mental, criatividade, tudo isso está ligado diretamente
a água, né? E todo mundo sabe, é um senso comum, todo mundo sabe que a água é importante, que o nosso corpo é feito de 70% de água, que a gente precisa estar hidratado, isso todo mundo sabe. Mas poucas pessoas realmente sabem quanto de água bebe por dia, né? Poucas pessoas contam, né? Então, quando a gente não conta, às vezes a gente fala assim, eu bebo muita água. Tudo bem, você pode passar o dia inteiro com um copo de água para lá e para cá, mas é importante medir, é importante realmente saber. Às vezes a gente tá com um copo de água para lá e para cá, bebe um gole aqui, bebe um gole aqui, mas chega no final do dia não dá nem 1 litro, ou então dá 1 litro só, e 1 litro é muito pouco, né? Eu coloco aqui para você o desafio de você focar nos 4 litros, né? Eu vou dizer como é que eu faço. Eu normalmente tenho essa garrafa aqui do meu lado, essa garrafa ela tem 1,5 litro, né? Então eu encho ela logo de manhã quando eu acordo e vou bebendo durante os intervalos, né? Eu uso algumas ferramentas de produtividade e coloco blocos de foco. E aí nos intervalos desse bloco, que os meus são de 50 minutos, mas tem a técnica Pomodoro, que é de 25 minutos, você pode escolher o seu. Nesses intervalos eu procuro beber 500 ml de água, tá? Geralmente a gente tem um copo grande e muitas pessoas me dizem, mas Dani, eu não consigo beber essa quantidade de água toda. E eu digo assim, bom, se você não está acostumado, realmente não vai se forçar da primeira vez. Cada pessoa tem o seu método, né? Mas eu quero deixar aqui 3 dicas em relação a beber um copo de 500 ml de água. A primeira dica delas é não beber água gelada, né? Água da geladeira, mas beber água, também não beber água quente, não é isso. Mas, por exemplo, água numa temperatura do barro é uma temperatura muito boa para o nosso corpo, né? Isso é um conhecimento da medicina ayurvédica, que o barro, ele deixa a água que ela nem esquenta e nem esfria muito, ela fica na temperatura ideal. E tanto hoje em dia tem os filtros de barro, tem aqueles suportes de água mineral que vem com barro, tem as moringas que em vez de ter uma garrafa de vidro dessa, eu poderia ter uma garrafa de barro aqui do meu lado. E aí ela fica numa temperatura que fica muito mais fácil de ingerir do que se a gente estiver bebendo água gelada, por exemplo, tá? A outra dica é: faça a meditação da água. O que é a meditação da água? Meditação da água é porque quando a gente vai beber água, às vezes a gente está bebendo aqui, mas a nossa mente está em outro lugar. Nós estamos pensando em outra coisa. E aí, quando a gente pensa em outra coisa, a gente não está conectado àquele momento de beber água. É como se a gente estivesse bebendo com pressa. Tipo assim, tá parado ali bebendo água, quer beber logo. Aí a gente não consegue realmente beber rápido 500 ml de água. Mas toda vez que você pegar o seu copo de água, parar de pensar em outra coisa. Para de pensar no trabalho que estava fazendo, para de pensar na próxima coisa que vai fazer e faz o seguinte: quando beber a água, sente cada célula do seu corpo sendo hidratada. Aqueles goles, eles estão sendo levados para todo o corpo, para todas as células. E percebe as suas células te agradecendo, dizendo obrigada por me hidratar, né? Quando a gente faz isso, quando a gente traz conexão para o momento presente, conexão com cada célula, nós vamos perceber que, na verdade, nós estávamos desidratados, né? Principalmente quando a gente acorda, depois de passar 8 horas, né, na cama, não necessariamente dormindo, a gente vai dormir e nem sempre a gente dorme 8 horas, mas a gente passa bastante tempo. Marcos colocou, criar o hábito. Isso, Marcos. E Enisevisto Peterson, lá da Nova Zelândia. Amo essa ideia de quando bebo água de manhã. Parece que hidrata tudo, exatamente, né? E a gente sentir, muitas pessoas têm o hábito de acordar e ir direto pro café, mas o café ele desidrata, né? O café ele suga a água do nosso corpo. Então, vamos antes do café
primeiro preencher nossas células todas, deixar elas todas muito bem hidratadas, né? E quanto mais hidratadas, quanto mais ativos nós somos, não só ativos fisicamente, mas quanto mais nós somos ativos mentalmente também, a gente conversa muito com pessoas, aquilo suga a água do nosso sistema, né? Desidrata. Então, quanto mais atividade você tiver no seu dia, mais água a gente precisa beber. E essa dica que eu tô dando de blocos de tempo, né? A cada 50 minutos, por exemplo, você vai lá e bebe o seu copo de água e faz a sua meditação da água, é uma forma de fazer esse ritual de que dá para mensurar, dá para você dizer assim, quantos blocos eu fiz hoje, quantos copos de 500 ml eu bebi hoje, e você saber ao final do dia quantos litros você bebeu, tá? Eu normalmente bebo no mínimo 3, porque eu bebo uma garrafa dessa de manhã, uma garrafa dessa à tarde. Só que às vezes à noite eu bebo mais água também, né? Então vai complementando aí, mas aí à noite eu meço menos, né? Porque aí eu já entro num estado mais de desaceleração, aí eu não fico mais tão ativa assim medindo as coisas, tá? Então esse é a primeira dica do corpo, porque quanto mais hidratado o seu corpo tiver, você vai elevar a sua energia, você vai elevar a sua disposição, vai elevar o grau de clareza mental, de criatividade, eleva a possibilidade de você ter novas ideias, de tomar melhores decisões mais rápido, e lógico que você vai chegar mais perto de realizar os seus desejos, né? Porque se a gente tá com a mente embaçada, se nós tivermos com falta de criatividade, se a gente tiver com falta de energia e disposição, com aquele peso corporal, com aquele cansaço, chances são de que a gente não vai conseguir chegar perto das nossas realizações. Faz sentido? A segunda dica é isso, faz muito bem para a pele, Marcos, muito bem para a pele. É como se fosse assim, vamos beber água para a nossa produtividade e realização, e o efeito colateral disso, o benefício colateral vai ser ter uma pele bem mais saudável, tá? Uma pele melhor. A outra dica tem a ver com atividade física, só que além daquela atividade física que todo mundo sabe que precisa fazer, que é mínimo de 3 vezes por semana, né? Você fazer alguma atividade, pode ser você ir correr, pode ser você fazer uns exercícios mesmo, né? Em casa, que cada um tem uma modalidade que faz. Mas é importante também nós mexermos o nosso corpo ao longo do dia. Vamos supor que você tenha essa rotina aí de 3, 4 vezes ou até todo dia. Vamos supor que você tem uma rotina de fazer a sua atividade física num determinado horário. Vamos supor que, sei lá, 5 da tarde você vai correr, ou então você vai fazer o seu alongamento, o seu abdominal, o seu burpees, aqui no chão mesmo, né? Você vai fazer lá a sua atividade. Só que durante o dia, não dá também para ficar o dia inteiro parado, né? Por quê? Por uma questão realmente mental. A nossa mente funciona melhor quando o nosso corpo se mexe. Em inglês, eles dizem assim, when your body moves, your brain grooves, né? Tipo, quando o nosso corpo mexe, a gente tá ativando a conexão do lado direito e esquerdo do cérebro, que é essa conexão que dá a inteligência, que faz a gente ser inteligente. Não é o lado direito, não é o lado esquerdo, mas é a conexão dos dois, né? Então, a gente pode fazer algumas coisas simples durante o dia. Entre uma atividade e outra, você pode se espreguiçar, né? Se espreguiçar. Você pode sacudir o corpo, dar uns pulos, né? Bater palma é muito bom. Bater palma é uma atividade que faz com que exista essa... porque, na verdade, é um spark que dá. Como é que fala? É uma faísca. É isso, é uma faísca entre o lado direito e esquerdo do cérebro, quando eles se conectam, né? Então, o exercício de bater palma gera isso, tá? Exercícios para respiração, respirar rápido, respirar profundo, sentir o oxigênio oxigenando todo o corpo. Exercício para visão, olhar para longe, né? Olhar o que tem em volta, perceber
o meio, olhar detalhes, né? Pegar assim uma plantinha e olhar os detalhes da plantinha. Então fazer isso nesses intervalos, a cada 50 minutos, não é só quando estiver trabalhando não, mas quando estiver assistindo um filme também, quando estiver fazendo atividades em casa, para tudo e dá uma alongada, dá uns pulos, bate palma, né? Dá umas pancadinhas no corpo assim para ativar a circulação, faz o exercício com o olho, olha para as nuvens lá fora, olha para uma árvore que tem fora da janela, olha as plantinhas, faz uma movimentação, respira fundo, sente a oxigenação. E essas paradinhas durante o dia, né? A cada hora você fazer um alongamento. Se você está num lugar que você está trabalhando, vai no banheiro, faz isso lá dentro do banheiro. Isso dá uma oxigenada no cérebro mesmo e volta àquilo que eu falei, eleva as chances e muito que a gente tenha mais clareza mental. O Marcos está falando do timo, né? Já que ele está falando do timo outro dia, hoje não, mas quando a gente for falar do emocional, eu vou trazer o EFT e a gente traz as pancadinhas, que são muito boas também, tá? Então, a atividade física mesmo que eu digo, isso que eu tô falando não é atividade física, né? Isso são movimentos físicos ao longo do corpo. Mas a atividade física, ela é muito importante também, porque ela vai, você já sabe por quê, né? Ela vai trazer saúde para o nosso corpo precisa se mexer, uma atividade intensa mesmo, pode ser uma corrida, pode ser, como eu falei, os burpees, né? Não sei se você sabe. Vocês sabem o que é burpee? Escreve aí se sabe ou se não sabe. Pular corda, é uma atividade cardiovascular mesmo, né? Associado também com alongamento, mobilidade, estabilidade. Se você quiser que eu traga aqui alguns modelos de exercício, se você já não tem, né? Eu posso trazer algumas orientações, mas é muito importante a gente fazer. E os exercícios físicos, eles vão nos levar para uma alimentação melhor, né? Normalmente, quanto mais parado a gente tá, quanto mais a gente fica no sofá, quanto mais a gente fica na cadeira sentado, no computador, quanto mais parado e denso nosso corpo tá ficando, porque quanto mais parado, nosso corpo vai ficando mais denso. Polichinelo. Polichinelo é uma outra modalidade de, né? O burpee é diferente, mas exatamente, polichinelo é muito bom. Quanto mais denso nosso corpo tá, mais pesado, mais a gente tem a tendência a comer coisas densas também, a querer comer coisas pesadas, né? A gente vai ficando mais com vontade mesmo de comer o que é ruim para nossa saúde. E quanto mais a gente se movimenta, mais o nosso próprio corpo vai pedir pra gente alimentos mais saudáveis, tá? Mais leves, alimentos que vão ajudar a circular o sangue, circular o oxigênio, a ter mais vitalidade mesmo no corpo, né? E aí faz com que a gente sinta mais disposição, mais energia, tenha mais clareza mental e mais criatividade, porque essas 4 coisas são muito importantes para realizar os seus desejos. Quando a gente está parado, estagnado, né, o nosso sistema físico está estagnado, chances são de que a gente não se sente capaz de realizar os nossos desejos. A gente não se sente capaz de fazer o que tem que fazer. Nós nos sentimos muito distantes, né, da fluidez da vida. E quanto mais a gente se coloca em movimento físico e se alimenta bem e bebe água e tudo fica fluindo no nosso corpo, mais flui na nossa mente, mais flui na nossa emoção também e mais a gente se sente capaz de realizar. Mais o nosso corpo realiza, o nosso corpo vai virando um corpo realizador. Fez sentido para vocês? E aí, Fabiano? Então, gente, a sugestão desse domingo é isso. É você colocar para o seu domingo, no seu domingo, você configurar o seu sistema para a semana. Então, se você tiver agora com uma caneta, um papel aí, anota quais são as atividades físicas que você vai fazer na semana, quais são os horários que você vai fazer alguma atividade física na semana
E anota também como que você vai dividir o seu dia para inserir no seu dia os seus momentos de movimento, tá? Eu vou falar como é que eu faço. Eu comecei com o propósito, nessa quarentena, eu comecei com o propósito de fazer atividade física todos os dias e descansar apenas na sexta-feira, né? Eu tenho um educador físico que é o Lucas, que tá me acompanhando, ele fica passando os exercícios para mim, né? Só que eu comecei a falhar, eu comecei a não ir todos os dias, então eu diminuí o meu objetivo. Em vez de colocar esse objetivo para todos os dias, que aí no dia que eu não ia eu me sentia fracassada, eu coloquei o objetivo para ir pelo menos 3 vezes na semana. O Marcos tá querendo uma história. Posso contar, Marcos? Posso contar, sim. E aí... eu agora tô indo aos domingos. Domingo é um dia que eu vou fazer atividade física. Domingo, terça e quinta, tá? Eu tô fazendo. E esses blocos de movimento, eu geralmente tenho chama Marinara Timer. É um aplicativo, eu não sei se ele é um aplicativo, eu uso ele no web mesmo, na internet, né? E eu coloco ali as atividades que eu vou fazer no dia e coloco os blocos de 50 minutos para focar totalmente naquela atividade. E aí, entre uma atividade e outra, é esse momento aí do movimento físico, né? De dar uns pulos, de dançar um pouco, de bater palma, de movimentar o corpo, até mesmo para configurar a mente, para dizer para a mente, acabou essa atividade, vamos renovar aqui, oxigenar para ir para a próxima atividade, né? E a gente vai para a próxima atividade com a mente mais limpa. Então, não saia de uma atividade para outra direto, assim. Dá essa oxigenada entre uma e outra, tá? Vou contar a história. Era uma vez um riacho feito pelo derretimento das geleiras no topo das montanhas. E esse riacho começou a descer as montanhas, passando por todos os obstáculos alegremente. Ele descia, passando por tudo, pedras, galhos, descendo, sabendo que o destino dele era chegar no mar. E descendo a montanha, uma hora, esse riacho se sentiu engolido. Ele estava sendo engolido pelo deserto. E ele falou: "Ei, você está me engolindo." E o deserto falou: "Claro, eu sou um deserto." É isso que os desertos fazem. Eles engolem riachos jovens e tolos como você. E o riacho falou: "Mas eu tô descendo aqui essa montanha sabendo que ela vai dar no mar. Eu quero chegar no mar, não sabia de nenhum deserto." E o deserto fala: "Isso aí, rapaz. Você vai chegar no mar, mas para chegar no mar você precisa primeiro atravessar o deserto." E o riacho então falou assim: "Mas como é que eu vou atravessar o deserto? Como é que eu vou atravessar você se você tá me engolindo? Como é que eu vou chegar no mar?" E o deserto falou: "Ué, como todos os outros riachos, você precisa se jogar no vento." "Hã? Me jogar no vento? Como assim, seu deserto? O que é que o senhor tá dizendo aí?" "Riacho, você se joga no vento e vira vapor, vira nuvem, e aí você chove no mar." "Hã? Virar vapor? Virar nuvem? Virar chuva? Não, eu gosto muito de ser riacho. Eu não quero ser diferente. Eu não quero me transformar em mais nada." "Oh, rapaz, pense bem, puxe pela memória, que você vai perceber que nem sempre você foi riacho. E faz isso logo, porque eu já te engoli quase pela metade. Se você pensar muito, não vai ter mais riacho para pensar." Nessa hora o riacho se apavorou e se jogou no vento. E ele percebeu então que nem sempre ele tinha sido riacho.
que essa era a melhor coisa a ser feita. E assim ele virou nuvem, virou chuva e chegou no mar. Essa é a história de hoje. Eu costumo dizer que ela é a história do meu coração, porque eu gosto de contar histórias, mas essa eu adoro essa história. Como vocês já sabem que estão aqui, eu não gosto de comentar a história logo depois que ela acaba, não, né? Deixa ela passear na nossa mente, no nosso coração. Grata, gente. Até amanhã. Amanhã eu comento a história. Tchau.